Em Mileto, havia um carinha lá chamado, um cientista, né? Uma mescla de filósofo, de pensador e cientista prático, que se chamava Tales de Mileto, né? E dizem as lendas, né, que por volta de 585 a.C., esse carinha ele teria conseguido prever um eclipse solar. A gente, assim, eu não tenho certo conhecimento sobre isso, mas a gente conhece na matemática, né, o Teorema de Tales. Então, de certo modo, eu creio que ele tenha sido também tenha tido certa contribuição na matemática, né? Então, talvez a gente poderia dizer que, inclusive, ele foi um matemático, não sei. Corrijam-me se eu estiver errado. Mas, Tales de Mileto, ele, segundo Aristóteles, teria sido o primeiro filósofo da história, né? E ele tinha uma visão bem peculiar da cosmologia, da natureza, né? Ele, inclusive, ele era terraplanista, ele acreditava que a Terra ela estava posta sobre um mar de água, vamos dizer assim, e a Terra seria plana, né? E Thales, ele começou a observar, né, justamente todas essas questões que eu tinha dito acerca da mudança e da arqué. Então ele estava em busca, né, ele se questionou qual seria o princípio último da realidade, qual seria a arqué, o princípio das coisas, do mundo material. E Thales, ele chegou à conclusão que, bom, na verdade, pela observação, né, justamente dessa questão dessa natureza de observação, Thales, ele primeiro observou que toda a vida, de certo modo, necessitava da água para existir. Então, nós, seres humanos, por exemplo, bebemos água e essa é uma condição extremamente necessária para nossa vida. Se a gente ficar 2 dias sem beber água, a gente morre por desidratação, né? E, e isso é um aspecto comum a todos os seres vivos, né? Se você bem observar. Né? E assim Thales observou. Eu não sei se hoje em dia já foi descoberto algum animal que não precisa de água, mas enfim. Na época de Thales ele fez essa observação, né? Ele concluiu que todos os animais, todos os seres vivos necessitavam de água, de certo modo. E vendo que, de certo modo, a vida, ela vem da água, Thales presumiu que o princípio de toda a realidade, tal como o princípio de toda a vida, seria a água. E ele, portanto, postulou que o princípio último da realidade física seria a água. Ele, portanto, postulou que a água seria a arqué das coisas. E na Metafísica de Aristóteles, né, que é uma obra de Aristóteles, tem uma breve citação de Tales, né, acerca de Tales. Inclusive, que fala um pouco sobre isso, eu vou lê-la rapidamente aqui. Aristóteles diz o seguinte: descobrindo a noção ao notar que a nutrição de todas as coisas é a umidade, e que o próprio calor é gerado pela umidade mantido por ela, e aquilo pelo qual as coisas vêm a ser é um princípio de todas as coisas, ele extraiu essa noção desse fato, e do fato de que a semente de todas as coisas são de natureza úmida, e a água é a origem da natureza das coisas úmidas. Então, aqui a gente vê toda essa noção que eu acabei de explicar, né? Então, Aristóteles está basicamente relatando isso que eu disse. Que Tales, ele observou que a natureza da vida vinha da água. E, portanto, concluiu por analogia que a natureza de toda a realidade também seria a água, né? E, basicamente, essa foi uma conclusão de Tales, certo? A gente, após isso, o Copleston vai dar uma breve abordada acerca de Tales ter postulado, inclusive, que alguns ímãs, os ímãs, né, pelo fato deles se moverem e se atraírem, teriam alma, né, mas isso é uma questão bem debatida e que não vale a pena entrar aqui. E também nem tem certa importância nesse contexto, né, mas o principal, de fato, é que Tales postulava que a água era o princípio das coisas. E que Tales deixou essa contribuição, né? E, bem,